dia! A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Eita, que hoje acordamos com um rock pesado, falando da alegria do Senhor é a nossa força. Eu não ando pelas circunstâncias, mas eu ando pela minha fé. Este é um louvor de Fernandinho, dizendo que as águas não podem afogá-lo, dizendo que a dificuldade não pode, não consegue tirar dele a alegria dele viver, porque a alegria do Senhor é a força dele. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Oh Deus, que nesta manhã o Senhor derrame o óleo da alegria sobre as nossas cabeças. Bom dia, igreja, bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eita Deus maravilhoso, glórias a Ti, Senhor. E hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre a alegria do Senhor, sobre o sentimento de felicidade, né, que a humanidade busca. Se você perceber, nós a todo tempo estamos querendo evitar o sofrimento, a dor, é algo que nós desejamos fugir o tempo todo e que infelizmente não é possível, querido, porque a dor, as lágrimas, as aflições sempre estiveram relacionadas ao coração humano. E é através delas que a gente pode expressar emoção distintas, como alegria e tristeza. Não dá para viver uma e esquecer da outra, porque os nossos dias, a nossa vida são feitas de momentos bons e de momentos não bons, de dias felizes, de luz, coloridos, e de dias de trevas, de tristeza, de decepções. O Salmo 42:3, nós vamos ver Davi falando este versículo. Ele diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus, ou o meu Deus? Davi estava passando por dias de lutos, de tristeza e de choro, porque dias de choro, deixa eu te falar, queridos, fazem parte das nossas vidas. As lágrimas são remédios, ela é salgada, quente, e como chuva que tudo molha, que tudo limpa e renova as suas forças, a sua fé, a sua esperança. As lágrimas lavam a nossa alma e nos purifica. E por que nós somos tão resistentes ao sofrimento, à dor, à decepção? Às vezes, as lágrimas chegam como marolas, às vezes como maremotos, tsunamis, e é assim. E não há o que temer. Tristezas, lágrimas fazem parte da nossa vida. Às vezes, com causa aparente, como um luto, como uma separação, uma traição, uma doença, uma falência, um desemprego.
E às vezes sem causa aparente, sabe? Mas na verdade, nós não somos uma ilha. Nós somos fruto do ambiente, dos fatores externos. E nós somatizamos tudo isso. E muitas vezes a nossa tristeza é do sofrimento alheio, sabe? Não dá para você tapar os olhos e os ouvidos a tudo que acontece ao nosso redor. Não dá para você entrar numa redoma e não sentir a dor. Não dá para você não se constranger com a perda dos bens materiais e dos bens dos seus amados. Não dá para você continuar da mesma forma. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Não dá para você não se emocionar com o que está acontecendo no mundo, com as guerras, com as fomes, com as injustiças. Não, não dá. Não tem uma injeção, não tem uma vacina contra isso. E falando nisso, eu queria dizer que as pessoas até desenvolveram uma pílula da felicidade. Em 1986, os cientistas desenvolveram uma pílula chamada Prozac, que era chamada pílula da felicidade. Era um comprimido sintético, né? Que a pessoa tomava esse comprimido e ela ficava numa euforia extrema, numa alegria incontida. Eu lembro que eu morava num condomínio e a gente conhece todo mundo do prédio, né? Eu morei 30 anos lá e tinha uma senhora que ela sofria de depressão profunda. Mas tinha às vezes, querido, que ela entrava no elevador e que ela abraçava, beijava, sorria, numa euforia que você falava, meu Deus, está sufocante essa euforia. Mas outros dias, ela entrava no elevador, praticamente se arrastando, de cabeça baixa, ombros caídos. E eu, na época, eu não entendia, né? Eu ainda não tinha tanta experiência na vida, tanto conhecimento. Mas hoje eu sei que os dias que ela estava numa extrema euforia, ela tinha tomado esse remédio. E é engraçado que esse remédio diz que ele inibia a irritabilidade, as tristezas causadas pela ansiedade. Ou seja, na ânsia de ser feliz, né? Nós nos entristecemos. Mas, voltando às lágrimas de Davi aqui, essas lágrimas, esses sofrimentos, aqui tinham um motivo. Era consequência de Davi estar distante de Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul e ele não podia mais ir ao templo adorar o Senhor. Naquela época, o templo era a habitação de Deus, né?
Naquela época, para se adorar ao Senhor, precisava estar no templo. E ele não podia ir até o templo, porque estava sendo perseguido por Davi. Tanto é que o versículo 4 vai dizer assim. O versículo 1 começa dizendo assim: assim como o servo brada pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ele tinha saudade, ele tinha desejo de ir ao templo adorar o Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei novamente na tua presença, Senhor? Aí ele disse: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Mas o 4 já diz assim: ah, quando eu me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com multidão, eu fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, e com multidão eu festejava. Davi aqui começa a trazer a lembrança, as oportunidades, os dias que ele pôde visitar o templo, e ele não ia só, ele ia com multidão de gente cantando alegremente: vamos à casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia, existem várias passagens, né, que relatam o choro. Lucas 22, versículo 62 diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aqui tinha também motivo. Pedro estava chorando de remorso e arrependimento por ter negado a Jesus. Faz parte. O Senhor disse que na vida teremos aflições, mas que a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E voltando para as pílulas da alegria sintética, né, que gera essa alegria, essa felicidade. Por que elas fazem isso? Porque elas ativam, né, os hormônios da felicidade que o nosso Deus todo Criador colocou dentro de nós. Sim, nós temos 4 hormônios dentro de nós que liberam naturalmente a sensação de bem-estar e de felicidade. A endorfina, ela é provocada por uma glândula localizada na parte inferior do cérebro. A serotonina, a dopamina, a endorfina e a oxitocina. Todos esses hormônios dentro de nós produzem a sensação gostosa de recompensa, de alegria e bem-estar, provada cientificamente. E como elas são produzidas? Em vários momentos, querido. Nos momentos das atividades físicas e até nos momentos de dor intensa. Quando você passa por um estresse muito grande, quando toda a situação passa e você relaxa, vem uma sensação de bem-estar muito grande. Quando você passa por um perigo iminente e depois você já está fora do perigo, você libera esses hormônios, a sensação de bem-estar. Espiritualmente falando, foi feita uma pesquisa e se provou, sabe o quê? Que cada vez que você pratica uma boa ação, que você ajuda o próximo, que você se incomoda com o sofrimento alheio, quando você faz isso, você provoca dentro de você o hormônio da alegria, a ocitocina,
a serotonina e a dopamina, elas são ativadas. Você tem essa descarga. Quem recebe também. E quem assiste também. Ah, meu Deus. Como é que simples ser feliz? Aqui o Senhor está dizendo, o mandamento dele de Mateus 22, 37 a 39. Eu quero que você abra lá para a gente ver. Ah, Fátima, você está dizendo que para eu ser feliz eu preciso ajudar os outros? Não sou eu, é a Bíblia, que diz que esses hormônios da felicidade, da alegria, do contentamento são ativados quando nós não pensamos só em nós, quando nós não estamos enclausulados nos nossos sofrimentos e pensamentos, mas que nós estamos pensando em como tornar a vida do próximo um pouco melhor. Mateus 22, do 37 ao 39, vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu fico pensando naquela passagem da Bíblia, quando o Senhor estava dentro de uma casa e a casa estava lotada. Nossa, e tinha um paralítico. E ele soube que Jesus estava ali. Mas como é que ele ia chegar até lá? Ele era paralítico. Ele vivia em cima de uma cama. Para ele não havia mais esperança. O mestre estava ali, a cura estava ali, mas ele não tinha como chegar. Aí a Bíblia relata que ele tinha 4 amigos. Ter amigos, viver em grupo, ajudando-se mutuamente, produz felicidade. E esses 4 amigos, quando chegaram na casa e viram que não conseguiriam entrar pela porta, nem pela janela, não mediram esforços para colocá-lo diante da cura. Diz que eles subiram no telhado daquela casa, destelharam aquela casa e abaixaram aquela cama diante de Cristo. Oh, meu Deus, eu fico pensando na alegria e na felicidade desses amigos. Conseguimos, ajudamos, colocamos ele na frente do Mestre. Aleluia. E aquelas pessoas ali reunidas tiveram a oportunidade de assistir o milagre. Tiveram a oportunidade de ver alguém chegando, deitado, caído, diante de Jesus. E sair dali saltando de alegria, levando a tua cama nas costas. Sabe, queridos, o Senhor não prometeu que todos os nossos dias aqui na terra iam ser perfeitos. Esse evangelho não existe. Eu costumo dizer que as organizações Tabajara não existem. Não sei se vocês lembram daquele programa humorístico que dizia assim: seus problemas acabar. Organizações Tabajara. Não. E você seguir a Cristo, estar na igreja, ofertar, dizimar, fazer o bem,
não é um antídoto contra os dias maus que você e eu viveremos aqui na terra, não. O Senhor não prometeu isso a nós. A única promessa que o Senhor deixou foi esta: eu não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Acalme seu coração, tranquilize a sua alma e fortaleça a sua fé, porque o Senhor é contigo. Tem outra passagem de muitas lágrimas na Bíblia. As lágrimas de Ana, mulher de Eucana. Essas lágrimas vieram do coração amargurado por causa de uma esterilidade em seu útero. Mas teve um dia que aquelas lágrimas foram vistas e ouvidas pelo profeta Elias, que depois de um ano ela voltou trazendo consigo os seus molhos de alegria. Ela trazia Samuel. Tem as lágrimas de Marta e Maria. Elas choraram pela perda do seu irmão Lázaro, mas só até o momento de chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, ele enxugou as lágrimas e chamou Lázaro para fora. Todos nós passaremos por experiências que vão nos levar ao choro. Nesse momento, queridos, devemos nos apegar firmemente nas promessas de que Ele está chegando. O dia em que o Senhor limpará, enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Apocalipse 7:17. E em Romanos 5, 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação, ela produz em nós paciência. A paciência, experiência. E a experiência produz a esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança está lá em 1 Timóteo 1, versículo 1. Consegue abrir aí? 1 Timóteo 1, versículo 1, que vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus, esperança nossa. Jesus é a nossa esperança. E que nessa manhã você possa entender que dias difíceis passaremos, mas nunca nos esqueceremos quem é a nossa esperança e do que Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom dia, bom dia. E a alegria do Senhor é a nossa força.